Bom dia, irmãos, irmãs, corajosos, corajosas que deixaram a cama quentinha para estarem conosco aqui de manhã louvando a Deus. Esse é um tempo especial, é um tempo realmente em que nós devemos usufruir dele, porque é a oportunidade da comunhão, a oportunidade do relacionamento, a oportunidade de aprendermos da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Nós estamos estudando no mês de maio, conversando sobre a temática da família. E hoje o nosso tema é restaurando a disciplina. E a partir do texto de Hebreus capítulo 12, nós vamos refletir brevemente nesta manhã sobre essa temática. Hebreus capítulo 12, nos versículos 4 até o versículo 13. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistidos até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem quer bem, a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Oremos. Pai de graça e misericórdia, nós estamos reunidos em Teu nome, e agora quando lemos esta porção das Tuas Escrituras, escritas, deixadas para o nosso ensino e edificação, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, o autor, o mentor das Escrituras, Ele mesmo venha nos ensinar e Ele mesmo, Senhor, clareie a nossa mente, vença as nossas resistências mentais, vença, Senhor, os obstáculos que levantamos entre nós mesmos, Senhor, para que a Tua palavra triunfe e o ensino, Senhor, da Tua palavra ministrada pelo Espírito Santo aos nossos corações, ele seja gravado, ele, Senhor, se transforme em vida, se transforme em ações, se transforme em atitudes, e abençoe-nos e abençoe as pessoas que estão ao nosso redor. É no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Quando nós falamos restaurando a disciplina, a primeira pergunta que vem à nossa mente: o que é disciplina? Há um amplo debate hoje sobre a questão da disciplina dos filhos pelos pais, e há bandeiras sendo levantadas, inclusive uma intromissão indevida do Estado tentando regular a vida da família, tentando colocar leis como que as famílias devem
cuidar, disciplinar, orientar os seus filhos, enfim. Evidentemente que há exageros, evidentemente que há as situações que extrapolam e não se configura exatamente disciplina, porque muitas pessoas confundem disciplina simplesmente como castigo. Disciplinar é castigar, disciplinar é espancar, disciplinar é descer a chibata, como assim se diz, né? Mas na verdade a concepção de disciplina, pelo menos do ponto de vista bíblico, transcende essas categorias, vai muito além dessa categoria. Até porque a palavra disciplina, ela tem a mesma raiz da palavra discípulo. Discípulo e disciplina são palavras cognatas, são palavras que têm a mesma origem, ou seja, o discípulo é uma pessoa disciplinada. E ser discípulo de Jesus é aceitar disciplina e viver de maneira disciplinada. É assim que nós, portanto, então, como famílias, devemos ensinar a disciplina, devemos disciplinar os nossos filhos, devemos viver de maneira disciplinada enquanto família, porque somos discípulos de Jesus e nos submetemos à orientação, à direção, à instrução, à correção. Nós nos submetemos, porque aquilo faz parte da vida enquanto discípulos, enquanto seguidores do Senhor Jesus Cristo. Mas muito mais ainda, é porque a família cristã é, por natureza, por essência, o espaço onde aprendemos as coisas, onde aprendemos os limites, onde recebemos instruções, não apenas para a vida, os relacionamentos, mas instruções para a vida eterna, instruções de natureza espiritual. E também porque Deus usa a família. O texto que nós lemos diz: Deus os disciplina. Deus disciplina. Agora, como é que Deus disciplina? Deus tem os seus instrumentos para disciplinar. E a família é, por excelência, um instrumento divino para correção, para instrução, para orientação, para colocar limites, para apontar referenciais, para corrigir dos desvios, para ajudar no desenvolvimento, no crescimento. A família recebeu de Deus essa tarefa, essa incumbência. Portanto, a família, os pais, por excelência, são instrumentos de Deus para correção, para ensino, para instrução. Esta é uma delegação que Deus atribui à família. E nós devemos sempre olhar a família nesse papel, dentro desse aspecto, como instrumento de Deus, como recurso de Deus, como uso que Deus utiliza para a disciplina e a correção dos filhos que nos foram confiados. Entretanto, a família vive muitas pressões. Nós já mencionamos aqui anteriormente, as mensagens trataram disso, as diversas pressões que a família vive. A família, ela é bombardeada por informações, ela é bombardeada por conceitos, ela é bombardeada por valores estranhos e que tentam moldar a família e fazer com que a família adote um determinado padrão. Há uma pressão muito grande em torno da família. E há pressões também de natureza interna dentro da família, que às vezes impede que esse papel seja desempenhado adequada e apropriadamente. Nós temos parte da nossa cultura, própria também natureza humana, o desejo de ser feliz. As pessoas se casam para ser feliz. Isso acaba sendo uma pressão sobre a família, porque o meu objetivo primário, principal, é ser feliz, me realizar. Casar para me realizar, casar para ser feliz, casar para ser bem-sucedido. Este alvo, esta pressão, muitas vezes é o motivo da infelicidade. O desejo de ser feliz tem sido a razão, a causa da infelicidade de muitas famílias, de muitos casais. Alcance as suas metas, seja bem-sucedido, liberte-se. Os padrões de consumo
A pressão do consumo é muito forte sobre as famílias. As famílias tomam decisões, pai, mãe toma a decisão, muitas vezes por conta da pressão dos padrões de consumo. Nós estabelecemos padrões de consumo e nós achamos que aquele determinado padrão de consumo é o ideal, é o necessário. E nós os lançamos enquanto família em determinadas atividades, num ritmo de vida, num estilo de vida, para suprir, atender padrões de consumo que nós estabelecemos como os corretos, como os ideais. E de repente a gente se vê no meio de uma luta muito grande. Mas se perguntarmos qual é a razão porque às vezes estamos estressados, sofrendo, porque às vezes estabelecemos padrões e padrões de consumo. E trazemos isso para dentro da família, e transmitimos para os filhos, e alimentamos isso nos filhos. E a família como um todo sofre por conta, às vezes, dos nossos padrões de consumo, padrões de beleza, padrões de estética, padrões de alimentação, padrões de sucesso, o bem-estar. E tudo isso impacta os nossos relacionamentos, afeta os nossos relacionamentos como família. Portanto, como família, eu diria que nós necessitamos de algumas disciplinas enquanto família, não apenas a família disciplinando filhos nessa perspectiva, mas enquanto o estilo de vida da família, nós necessitamos ser disciplinados. E a primeira área que eu diria que nós precisamos ser disciplinados enquanto família é a disciplina na vida financeira, é na área financeira. É quando nós procuramos nos organizar, viver e nos estruturar de tal maneira que as pressões de natureza financeira, que os padrões de consumo, que os valores de uma sociedade consumista, de certa maneira, não afetem os nossos relacionamentos, não contamine nosso estilo de vida. Que se formos deixar-nos guiar por esses valores, os nossos relacionamentos serão envenenados, os nossos relacionamentos serão destruídos por conta desses padrões, os padrões de consumo. E às vezes nós temos uma preocupação muito excessiva com a aparência. Lutamos, nos esforçamos porque nós queremos aparentar. Nós queremos demonstrar um determinado padrão, determinadas posses. E há muitas histórias de famílias que às vezes se metem em dívidas e de repente adotam um determinado padrão de consumo, um estilo de vida que não é condizente com a sua realidade financeira, e de repente aquilo se transforma numa carga, num peso, e é uma fonte de atritos e conflitos, de ansiedade, de estresse, que afeta a vida em família. Alguém definiu que esse padrão consumista do nosso tempo e que nos afeta, que o consumismo é você comprar coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que não se importam conosco. Se nós às vezes pararmos para analisar, por que às vezes nós estamos tão envolvidos, tão empenhados às vezes no estilo de vida, para atender e para suprir um padrão de consumo, quando às vezes nós percebemos que tudo aquilo realmente não conta, tudo aquilo realmente não é efetivo, tudo aquilo não é decisivo para a formação, para a educação e para o bem-estar da família. Nós confundimos desejos com necessidade. Os nossos desejos às vezes são ampliados e nós transformamos desejos como se eles fossem necessidade. E às vezes nós nos lançamos então no estilo de vida e por isso mesmo às vezes os relacionamentos ficam comprometidos por conta desse padrão. Essa semana teve um funeral aqui na igreja do pastor Simeão Ladeira. Quem esteve no culto de manhã
na quinta-feira de manhã, pôde ouvir o testemunho de uma das suas filhas, que foi muito impactante aquele testemunho, principalmente para mim. E ela contava que o dinheiro era escasso e muitas circunstâncias não tinham tudo aquilo que eles supunham ser necessário. E ela contou uma experiência que foram fazer um piquenique, mas não tinham dinheiro para comprar, fazer um piquenique farto, abundante. E a única coisa que tinha era cenoura. E levaram cenoura para fazer o piquenique. E fizeram o piquenique lá, o pastor Simeão Ladeira providenciou um balanço para as crianças e ficou brincando. E ela concluiu o seguinte: nós não tínhamos às vezes aquela abundância, mas nós tínhamos um pai presente. E o que ficou na memória não foi a comida farta. O que ficou na memória dela, no seu testemunho de dedicação, de fidelidade do seu pai, não foi a abundância, mas foi a presença, o relacionamento. Isso nós precisamos sempre refletir e descobrir o segredo de viver contente. Paulo diz aos Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a ter abundância e eu aprendi a ter escassez. Em todas essas coisas Deus tem nos ensinado. E Ele diz: eu posso todas essas coisas, porque Cristo nos fortalece. A segunda área que nós precisamos de disciplina e aprender a disciplina na nossa vida, com vida de família, é a disciplina do tempo. Aprendermos a disciplinar o nosso tempo, a organizar o nosso tempo. Nós, por conta das demandas do nosso trabalho, das atividades que nós assumimos, nós não temos tempo. O nosso lar muitas vezes parece mais um posto de gasolina do que um lar. Porque as pessoas chegam, abastecem, saem. Chega, come, descansa e sai. Mas nós não temos tempo de convivência. E nós estamos perdendo isto. Porque assumimos determinados estilos de vida, estabelecemos determinados padrões, decidimos que é necessário determinadas coisas, e assim o lar se transformou num posto de gasolina. Você só chega para abastecer e vai embora. E nós não convivemos como família. Não temos tempo, às vezes, para tomar uma refeição em conjunto. Não temos tempo para passear em conjunto como família. Nós não temos tempo para comunicação direta, pessoal. Hoje as redes sociais estão substituindo. Mesmo quando estamos reunidos, a gente está com o telefone na mão. E às vezes a pessoa está pertinho da outra, mas a gente está mandando a mensagem pelo celular e a gente não fala olho no olho. E eu tenho visto, nada contra você postar nas redes sociais uma mensagem para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha, nada contra isso. Mas o problema é se os nossos relacionamentos eles ficam terceirizados. E às vezes eu me pergunto se aquilo tão bonito que está ali postado foi dito pessoalmente, olho no olho. Se aquilo que você escreveu ali, você foi capaz de parar e dizer para a pessoa que tem muito mais valor, que tem muito mais impacto do que você terceirizar uma comunicação. Que você pedir para que um recurso da mídia social diga para a pessoa o seu sentimento, a sua expectativa, a sua alegria, o seu prazer. A necessidade de nós de repensarmos as nossas prioridades enquanto família e repensar a questão do tempo que nós convivemos, do tempo que nós passamos juntos, que pode ser escasso por conta de demandas, mas que precisa sobretudo ser de qualidade.
O tempo que convivemos precisa ser de qualidade para que aquilo fique marcado e aquilo represente a nossa valorização do tempo em família. E em terceiro lugar, eu gostaria de relembrar a necessidade da disciplina do cultivo da vida espiritual. Essa é uma disciplina absolutamente indispensável na vida em família. Nós precisamos cultivar a disciplina do cuidado espiritual, que aliás é o fundamento, é a base, e que ajuda a gente a reorganizar as demais prioridades, que ajuda a gente a hierarquizar as atividades, fazendo aquilo que é realmente importante, aquilo que é indispensável. Porque há coisas que como pais, como família, só a família pode fazer, ninguém vai fazer. Não será a escola, não será o vizinho, não será nenhuma outra instituição. E eu diria ainda, há coisas que não é avô, nem avó, nem tio, nem tia que vai fazer, é pai e mãe. Evidentemente que há situações especiais, na falta, na ausência do pai ou da mãe, essas pessoas poderão eventualmente suprir isto. Mas dentro de um quadro de normalidade, há coisas que só pai e mãe pode fazer. É só pai e mãe que pode fazer. E nesse aspecto, o ensino, a orientação, o cultivo da vida espiritual. E os nossos filhos aprendem vendo, não apenas aquilo que você fala, aquilo que você diz. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Muitos pais reduziram esse versículo a: leva a criança para a escola dominical no caminho que deve andar. Mas a criança, quanto tempo ela passa na escola dominical? Por semana? 1 hora? 2 horas? Se vem no culto da noite, cultinho infantil, mais outra hora, 2 horas por semana. A criança passou no convívio na escola dominical ou na igreja. E o resto, ela passou com quem? Qual o peso? Qual o peso da educação, da formação da família? E às vezes a gente reclama da igreja. Há pais que reclamam da igreja, mas não percebem que a maior parte do tempo aquela criança, ela convive e ela vê. E a criança, e principalmente o adolescente, o pré-adolescente, tem uma sensibilidade muito grande para aquilo que é incoerência, para a discrepância entre o que é faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. A necessidade do cultivo espiritual em família, que é uma luta, aprender a cultuar juntos, no lar e na igreja, aprender a orar juntos. E esta é uma luta muito grande, não é fácil. Não é fácil. Os obstáculos, os empecilhos. Há muita coisa que surge para que você não faça isso. Há muita coisa que surge. É o tempo, é o atraso, são as circunstâncias que impedem que a gente cultive a vida em família, nessa perspectiva da disciplina espiritual, de aprender a ler diariamente, essa disciplina de ler a Bíblia diariamente, de orar diariamente, de você gastar um tempo, essa disciplina pessoal que nós transmitimos para os nossos filhos, de diariamente você devotar, de você separar, de você priorizar esse tempo de leitura e de oração. Essa é uma disciplina pessoal que nós incutimos na mente, no coração, na alma da nossa família, e que certamente eles carregarão isto por toda a vida. Deus nos corrige, todos nós. Se você é filho, filha de Deus, saiba que Deus está sempre querendo nos corrigir. E todos nós vivemos esse processo de sermos corrigidos por Deus.
de sermos instruídos por Deus, de sermos disciplinados por Deus. E Deus usa a família, continua usando a família, e Deus também disciplina a família. Os filhos nos foram entregues por Deus para que nós cuidemos deles, para que nós os instruamos, os ensinemos nos caminhos do Senhor. Eles não nos pertencem. Esta é uma realidade dura da gente assimilar. Os filhos não nos pertencem, e a nossa tarefa é cuidar deles em nome do Senhor Jesus. E por isso mesmo nós precisamos da graça de Deus. Nós diariamente nós precisamos suplicar graça de Deus. Precisamos suplicar a bênção de Deus, porque os filhos nos fazem humildes. Quando a gente não tem filho, e essa é a minha experiência, a gente olha para o filho de uma pessoa e diz: criança mal educada. Fosse comigo, você vê criança às vezes aprontando cena no mercado, aprontando a malcriação, você diz: esse pai não corrige, faltou disciplina aí, está faltando aí corretivo. Mas os filhos, eles vêm e eles encarregam da gente, fazer a gente queimar a nossa língua, e eles nos fazem humildes, porque nós necessitamos da graça de Deus e discernimento de Deus para corrigi-los, ensiná-los, instruí-los. E Deus coloca filhos, às vezes não é só para você educar, mas para você ser educado por eles também. Porque Deus às vezes usa os nossos filhos para quebrantar o nosso orgulho, a nossa soberba, e nós reconhecer a necessidade que nós temos de Deus. E às vezes a gente se sente, em situações tão difíceis, que dizer: Senhor, tem misericórdia, porque eu não sei como conduzir. Eu não sei como conduzir. E nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, graça e misericórdia, para poder dar conta desta tarefa que Deus tem nos dado. Precisa ser um tempo de buscar graça de Deus, e juntos, aprendendo uns com os outros, estudando, buscando, compartilhando graça de Deus para esta tão importante tarefa que Deus tem nos dado. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude nessa importante missão. Amém.